Ronaldo Fenômeno vai percorrer 500 km de bicicleta elétrica para pagar uma promessa na Espanha. O ex-jogador e agora gestor, ou seja, dono de um clube na Espanha, iniciou nesse último dia 5, domingo passado, agora nessa semana, um pedal longão, ou seja, uma pedalada a bordo de uma e-bike, ou seja, uma bicicleta com assistência elétrica. E eu acredito que você já deva estar sabendo desse fato. Afinal de contas, ele já iniciou o percurso, já tem diversas imagens aí na internet do ex-jogador já fazendo esse trajeto, pagando aí a promessa, então você já deve estar familiarizado com esse assunto. Mas o que mais me chamou a atenção foi os comentários acerca do fato de ele estar fazendo esse trajeto com uma bicicleta elétrica e outros fatores também que eu vou comentar aqui com vocês. Além disso, eu também pretendo mostrar aqui para vocês algumas imagens e uma análise básica da bike que o Fenômeno escolheu para percorrer essa jornada. Bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno como nós conhecemos, iniciou no último dia 5 uma jornada de uma pedalada de 500 km para pagar uma promessa que ele fez caso o clube na qual hoje atualmente ele é dono subisse para a primeira divisão do campeonato espanhol. Isso de fato aconteceu, portanto ele se propôs a pagar essa promessa. Até aí tudo bem, mas o que as pessoas mais estão criticando é o fato de que ele escolheu fazer esse percurso com uma bicicleta elétrica, uma e-bike. E vale lembrar aqui, galera, eu já vou falar um pouco mais em detalhes da bicicleta depois, eu quero mostrar para vocês algumas das imagens dessa bike que ele escolheu, mas vale lembrar aqui, pessoal, que a bicicleta elétrica que ele escolheu é uma bicicleta com assistência elétrica. Talvez para você que não esteja enganjado nesse universo das bicicletas, ou para você que já é um ciclista, mas não faz ideia do que é uma e-bike é uma bicicleta normal que você tem que pedalar para ela poder andar. A diferença é que ela possui um motor que, conforme a sua pedalada, ela vai te dando uma assistência, ela vai te dando uma força a mais. Mas é muito importante, presta atenção nisso. Você precisa entender que a bicicleta que ele tem não é uma bike que você aperta no botão e ela simplesmente sai andando sem precisar pedalar. Isso aí tem outro nome, galera. Isso aí se chama moto, na verdade. A bicicleta que ele está usando é uma bicicleta que você pedala normal com ela, como eu vou te mostrar daqui a pouco aqui os detalhes, mas que ela tem assistência. Deu para entender? Isso tem que ficar claro, galera, porque muita gente está tirando o mérito da pedalada do cara, está tirando os méritos, porque com uma bicicleta dessa todo mundo faz, não sei o que, cara, faz mesmo. Tem certeza? Até mesmo você que já pedala, imagina, são 500 quilômetros, 500 quilômetros. Ah, mas eu já fiz diversos longões, não sei o que. Galera, não é fácil mesmo com uma e-bike. Eu falo isso por experiência própria. Eu não tenho e-bike, mas já experimentei, já testei e-bike, sei como funciona. E eu convivo diariamente nos meus rolês de bike com os meus amigos que têm e-bike. E a gente sabe da experiência que eles têm com a e-bike. E é nítido que eles também fazem muita força. Eles se divertem um pouco mais em várias ocasiões, porque se você vai para uma trilha, por exemplo, com uma e-bike voltada para trilha, eles conseguem encarar com menos esforço as subidas mais difíceis e aproveitam o trajeto num todo, gastando menos energia. Isso é muito bacana. E se liga só no trajeto que ele vai fazer. São 500 km com 3.000 de altimetria. Pode ser que a gente fale o seguinte, mas 3.000 de altimetria em 500 km, se eu distribuir bem ali, dá pouquinho. Não sei, galera, de repente boa parte do trajeto quase não se tem subida, trajetos mais flat, mas daqui a pouco tem 2, 3 subidas no meio do caminho, que são subidas bem fortes. E o cara tem que pedalar 500 km, então não é um longão de 100, 200 ou 300, são 500. E a gente tem que considerar que ele é um cara que é muito conhecido pelo futebol, mundialmente conhecido pelo futebol. E apesar de no futebol ele ter sido sempre muito bom, como a gente acompanhou, você deve já ter acompanhado a carreira dele, não quer dizer que ele está pronto para sair pedalando. E eu não tô nem falando porque o cara tá fora de forma não, tá? Porque nitidamente ele tá fora de forma realmente aí, ele também não esconde isso de ninguém, ele realmente tá fora de forma aí no quesito físico, podemos dizer assim. Mas o detalhe não é só isso, galera, o detalhe é que ele não tem experiência com a pedalada em si.
Então, cara, tudo que puder ajudar, colaborar nesse sentido para que ele tenha uma experiência melhor possível e possa concluir esse desafio, é claro que ele vai utilizar. E com certeza esse é um dos principais motivos de Ronaldo ter escolhido uma bicicleta elétrica, cara, e faz todo sentido. Aí muita gente tá falando, mas de bicicleta elétrica ficou fácil, que é fácil demais, e não sei o que. Será mesmo, galera, que realmente é mais fácil? Ele simplesmente vai gastar menos energia, mas isso não quer dizer que ele não vai gastar energia, muito pelo contrário. Inclusive ele precisa ter o discernimento de usar o motor da bicicleta da forma certa, porque se ele ligar o motor e só desligar quando chegar no final do trajeto, ele nem chega, porque não tem autonomia para tudo isso. Então tem que ir dosando em vários trechos, provavelmente ele nem vai ter assistência elétrica, ele vai pedalar uma boa parte simplesmente na pedalada em si da bike mesmo. Dias desses atrás eu estava num rolê aqui na cidade aqui com a galera da Ciclos Bike Shop, os nossos pedais de sempre aqui, e o Maurício, que já apresentei para vocês ele aqui no canal algumas vezes, ele tem uma e-bike, e eu lembro lá que a gente estava fazendo uma subida, e eu não lembro quem exatamente que falou aquilo para ele, mas eu sei que a gente passou próximo de um grupo, de umas pessoas que estavam lá fora, assim, estavam ali parados, ali reunidos num grupinho, e eles viram todo mundo sofrendo e viram que era difícil, a galera assim, pá, fazendo aquele pouco de força, eu inclusive estava ali, e o Maurício vinha nitidamente menos cansado, não fazendo tanta força e passando a gente na subida. Alguém disse assim, mas assim é fácil demais, como provavelmente estão falando pro Ronaldo, né? Talvez falem, quem sabe não falam na frente dele, mas é o que muita gente está falando aí na internet, ou talvez até você esteja pensando, assim é fácil demais. Eu lembro que o Maurício só disse assim, sem dar muita importância, às vezes ele fala, normalmente ele fala, não, mas aquele dia ele falou, ele disse assim, e precisa ser difícil? E essa pergunta que eu faço para você, precisa ser difícil? Galera, pedalar é uma atividade que precisa te dar prazer, precisa fazer com que você sinta vontade de ir de novo. E se a gente considerar que o Ronaldo não tem, pelo menos a gente não tem relatos aí, né, galera? Se ele é um cara que pedalava de outras formas diariamente ou com outra bicicleta, eu nunca vi, e a gente só tá vendo agora porque, claro, como é um famoso aí, digamos assim, chamou a atenção de todo mundo. Mas digamos que ele é um iniciante, galera, então ele precisa ter a melhor condição possível para começar a pedalar sem estragar a experiência dele. E como o cara tem dinheiro, a gente sabe que ele tem dinheiro, ele tem condições. Ele comprou logo uma bicicleta que desse bastante conforto para ele, para que ele pudesse ter conforto, performance e principalmente segurança. Porque para um cara que nunca fez talvez pedais mais curtos e já vai querer encarar de repente 500 km, galera, eu tô falando sem ter a noção exata se ele já fez algum outro pedal antes. Talvez ele tenha feito algum treino antes de encarar aí o desafio, tá bom? Então se de repente ele já fez, me desculpem, eu estou considerando que ele seja um iniciante, porque eu nunca vi nada disso antes. E aí o cara saiu agora para fazer um pedal como esse, tudo que tiver ao alcance dele para melhorar a performance e ele ter mais conforto, eu acho que ele tem que fazer, galera. Então não adianta ficar julgando o cara, tá? É isso que eu acho que muita gente está julgando desnecessário, e inclusive a gente até entende a galera que ainda não pedala, que não tem aquela experiência com a bicicleta, né, de às vezes fazer essas críticas. O que eu não entendo é muitas vezes as pessoas que já pedalam está desmotivando o cara, dizendo que isso é fácil demais. Cara, eu acho que tem que aplaudir ele, tá bom? Tem que aplaudir porque de repente é um cara que tem muita influência no mundo todo aí, não só no Brasil. Imagina só um cara desse falando bem do nosso esporte, galera. É isso que a gente precisa. Alguém falando, o cara dizendo, poxa, pedalei, me apaixonei pela bicicleta, não sei o que. Daqui a pouco, cara, ele gosta tanto disso aí, que daqui a pouco ele tá incentivando outras pessoas, daqui a pouco ele tá dando oportunidade para pessoas que não tem condições de ter sequer uma bicicleta para ter a primeira experiência com um esporte desse. Mas ao contrário, o que muita gente está falando? Eu sei que não são todos, tá? Eu sei que não são, mas esse meu desabafo é em função daqueles que estão aí criticando o cara que resolveu pedalar e é com uma bicicleta elétrica. Mas eu tenho pra mim, galera, que se ele tivesse ido pedalar com uma bicicleta normal e não tivesse sido com a e-bike, o pessoal ia achar outras coisas pra reclamar, como acharam também. Eles não falaram só disso, tá? Os vídeos e documentários que eu leio, o pessoal tá reclamando de diversas coisas, não tá reclamando somente porque a bicicleta é elétrica. Porque ele foi com um carro de apoio. Porque ele não foi sozinho, tem diversas pessoas indo com ele.
Primeiro, eu acho que muito bacana ele não ir sozinho, cara, só que falta mesmo uma experiência dessa, tem que ter pessoas para compartilhar. Então, bacana, ele tá indo, né, com a esposa dele, e pelo que eu vi, alguns vídeos na internet, pelo que eu vi, partes do percurso, tinha outros ciclistas ali, eu não sei se eram pessoas que estavam ali para dar um suporte para ele ou estavam também acompanhando ele, o que é bacana também, eu acho louvável essas pessoas que estavam ali acompanhando ele, acho muito legal. E o fato de ter um carro de apoio, galera, puxa vida, né? Tem gente aí que para fazer pedal de 100 km já tem pedal de apoio e ninguém reclama. Claro, é lógico que ele tem que ter. Olha só, o cara tá pedalando 500 km pela primeira vez. Ah, mas tem gente que faz às vezes até mais. Audax da vida aí não tem suporte nenhum. Beleza, mas você treina para isso, é um desafio pessoal de cada um. Hoje ele está fazendo com suporte, hoje ele está fazendo com carro de apoio, amanhã ele pode fazer um 50, um 100, tudo de boa, com uma bicicleta normal, uma bicicleta sem motor mesmo, daqui a pouco ele vai gostando. Cara, enfim, esse vídeo aqui é para dizer que a gente precisa criticar menos, a gente precisa colaborar mais com o nosso esporte, tá bom? Então se você até esse momento aqui estava achando ruim o cara fazer um pedal desse com suporte, com carro de apoio, principalmente com uma e-bike, eu não estou te criticando, eu estou dizendo para você repensar o que você está pensando, porque eu acho, galera, que a gente está pensando da forma errada e não pode ser assim, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho da bike dele. Eu prometi que ia falar um pouquinho, não vou me estender muito aqui para não demorar mais, porque eu já demorei aqui no vídeo. Então vamos conhecer um pouquinho da bicicleta que o Ronaldo escolheu aí para fazer esse trajeto. Bom, galera, então essa é a bike que o Ronaldo Fenômeno escolheu para fazer aí o seu pedal de 500 km. E como vocês podem ver, galera, é uma bicicleta normal, só que ela tem o motor assistido, tá? É uma bicicleta full suspension, o que é uma ótima escolha para ter muito mais conforto e também até segurança para esse tipo de trajeto, porque dá mais estabilidade também, então bacana. Essa aqui está vindo com o grupo SRAM Eagle GX de 12 velocidades, ou seja, ele tem aí um bom grupo, um bom kit de marchas para todo o longo do pedal, para diferentes tipos de terreno que talvez ele vai enfrentar aí nesse trajeto todo. Eu não vou detalhar todas as configurações da bike aqui porque não é o foco do vídeo, é só te mostrar algumas imagens e te falar das principais configurações. Ela está com uma suspensão dianteira também da Fox de 150 até 160 mm, dependendo do estágio de funcionamento dela. O motor é o Specialized Turbo Full Power System 2.2 com 565 watts de potência. Uma bateria também da Specialized é a M3700, bateria integrada com 700 de potência. Então, como vocês podem ver nas imagens, é uma bicicleta que, se a gente não considerar que ela tem motor, ela tem as características perfeitas de qualquer outra bicicleta, não tem nada diferente. E um detalhe bem importante, que tem um limite de velocidade para esse motor ajudar também. Toda e-bike ela tem um limite, tá? Algumas e-bikes vêm com um limite de 25 km de velocidade, que aliás é um limite inclusive estabelecido pelo nosso Código de Trânsito aqui no Brasil. Ou seja, chegou no 25 km, o que acontece? O motor ele para de te dar assistência. Você consegue avançar uma velocidade maior? Consegue, mas aí somente com as tuas próprias forças, as tuas próprias pernas, né? Então se ele quiser pedalar acima de 25 km por hora, ele não vai conseguir com o auxílio do motor, vai ser com as próprias pernas dele, tá bom? Então tem mais isso também, tá? Não vai acelerar e chegar rapidão, vou pedalar aqui a 80 por hora, como se fosse uma moto. Isso não acontece, galera. E outras bicicletas têm ainda uma capacidade um pouquinho maior, porque algumas estão em milhas, então chega ali até na faixa de uns 30, 32 km, mas é o máximo que chega. Essa aqui provavelmente chega aí até uns 32, porque a Specialized tem uma configuração diferente no seu motor, então provavelmente chega também já essa velocidade, mas é como eu falei, só pedalando para chegar nessa velocidade, e se passar, aí o motor desliga. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa a sua opinião aqui, eu quero saber muito o que você acha de tudo isso aqui. Deixa também a sua sugestão aqui, se você quiser uma sugestão de alguma outra pauta de um vídeo, eu gostaria muito de pedir a sua sugestão, tá? Me segue lá no Instagram, porque por lá a gente também pode trocar uma ideia, assim, ter uma proximidade maior, esclarecer algumas dúvidas também. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.